Meu nome é Clarice, tenho 52 anos e sempre trabalhei como cuidadora de idosos no sistema Home Care. Há 22 anos fui contratada para cuidar de uma senhora chamada Helena, que na época tinha 80 anos. Ela era solteira, sem filhos e muito querida pelos irmãos e sobrinhos. Helena era a filha mais velha de 5 irmãos e, ao longo da vida, abriu mão de casar e ter filhos para cuidar da família. A responsável por me contratar foi a irmã caçula de Helena, Sofia, que me explicou que a senhora precisava de alguém ao seu lado para acompanhá-la em consultas, passeios e pequenas tarefas do dia a dia. Helena era lúcida e ativa, mas por conta da idade e da solidão, a presença de alguém se fazia necessária. Logo percebi que Helena tinha uma paixão singular: bonecas. Mas não eram bonecas comuns. Ela possuía uma coleção imensa de bonecas de luxo, com cabeça, mãos e pés de porcelana, corpo de pano e todas ricamente vestidas e maquiadas. Algumas ainda estavam em suas caixas originais. Outras ocupavam milhares de prateleiras espalhadas por um quarto inteiro. O quarto das filhinhas, como ela carinhosamente as chamava. Todas tinham nome. E Helena dizia lembrar o dia em que ganhou cada uma delas. 3 dessas bonecas eram especiais e nunca saíam da cama de Helena. Com o passar do tempo, comecei a notar comportamentos estranhos. Helena falava sozinha quando eu não estava por perto e às vezes dizia que suas filhinhas a instruíam a fazer coisas como se machucar. Quando relatei à irmã, ela minimizou, dizendo que era normal da idade. Mas, com câmeras instaladas no apartamento, a família acabou vendo Helena realmente se ferindo enquanto as bonecas permaneciam ao seu lado. Durante o período em que cuidei de Helena, presenciei situações que me fizeram duvidar da minha própria sanidade. Objetos se moviam sozinhos. Portas batiam sem motivo e o quarto das bonecas permanecia frio e sombrio, mesmo com o ar-condicionado desligado e janelas abertas. Porteiros do prédio, algumas vezes, afirmavam ver meninas acenando pelas janelas do quarto, o que era impossível, já que não havia crianças ali. Certa vez, Helena previu que uma colega de trabalho não viria para o turno de fim de semana. E, de fato, essa pessoa sofreu um pequeno acidente de trânsito que a impediu de ir. Essa coincidência me deixou extremamente apreensiva, mas Helena permanecia doce e aparentemente inofensiva. Os meses se passaram e, então, Helena começou a agir de maneira cada vez mais estranha. Uma noite, acordei com ela sussurrando no meu ouvido: "Clarice, acorda, as filhinhas estão inquietas." Quando olhei, ela estava coberta de sangue, mas me assegurou que não era dela. E naquela mesma madrugada, encontrei o que parecia ser o gato dela, totalmente mutilado, no pé da pia. Algum tempo depois, Helena faleceu após tentar tirar a própria vida. No leito de morte, pediu que eu prometesse cuidar das suas filhinhas. Alguns dias após o funeral, recebi a ligação de um advogado convocando-me para a leitura do testamento. Para minha surpresa, Helena havia me deixado sua coleção de bonecas de luxo, juntamente com uma carta de agradecimento pelos cuidados prestados. Ao receber as caixas, descobri que as 3 bonecas que sempre a acompanharam, aquelas que ela chamava de filhinhas do inferno, emanavam uma presença estranha. Liguei para um amigo que frequentava uma igreja, que trouxe um pastor. Durante as tentativas de oração, portas batiam, luzes piscavam e gemidos eram ouvidos vindos das bonecas. Mesmo com todo o cuidado, acidentes começaram a ocorrer. Pessoas próximas adoeciam, animais morriam sem explicação e objetos se moviam sozinhos. Por semanas, as bonecas permaneceram sob vigilância da igreja, enquanto as outras, menos possuídas, eu mantinha separadas e doava gradualmente. Hoje, as filhinhas permanecem comigo, guardadas num quarto trancado. Não sei ao certo o que aconteceu com as outras 3 bonecas, mas sempre sinto uma presença quando estou próxima delas.
Às vezes, ouço sussurros e passos vindos do quarto, mesmo sozinha. A promessa feita a Helena pesa sobre mim, e confesso que o medo de ser surpreendida por algum fenômeno ainda presente nunca me abandonou. Meu nome é Helena, e minha vida sempre esteve envolta em acontecimentos que muitos chamariam de sobrenaturais, mas que para mim sempre fizeram parte da realidade que me cercava. Minha história começa no ano de 1950, quando eu ainda era uma criança muito pequena e extremamente frágil. Meu pai trabalhava em uma mineradora que operava em diferentes estados, e minha família se mudava constantemente, acompanhando seus despachos. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, já havíamos vivido em Minas Gerais e outras cidades, sempre em busca de estabilidade e trabalho. Durante minha infância, fui acometida por uma doença grave. Os médicos, desanimados com o meu quadro, declararam que não havia mais nada a fazer e me enviaram para casa. Minha mãe, profundamente religiosa e devota, não sabia a quem recorrer, até que uma amiga lhe sugeriu procurar uma benzedeira que morava afastada da cidade. Assim, enrolada em uma manta, fui levada até aquela senhora idosa, que apesar de sua aparência simples e um tanto austera, nos recebeu com cordialidade. Depois de longas orações e rezas, olhando para o céu, a benzedeira me disse, de forma direta, que minha situação era grave e que minha vida poderia ser curta, mas que existia outro caminho. Explicou que seus dons estavam prestes a se encerrar e que, como não tinha parentes próximos, poderia passá-los adiante. Minha mãe aceitou a proposta, mesmo sem compreender totalmente, e eu herdaria aquele dom, carregando junto grandes responsabilidades. Naquele dia, minha vida mudou para sempre. Retornamos para casa e, como se fosse mágica, minha saúde se recuperou completamente e nunca mais sofri com aquela enfermidade. Cresci normalmente, desfrutando da infância e juventude, até os 21 anos, quando já casada e morando no interior de São Paulo, comecei a notar fenômenos estranhos. Gostava de tomar banho de bacia antes de dormir, pois a cidade era muito quente e não havia banheiro interno. Numa dessas noites, reparei que algo negro gotejava da lâmpada suspensa no teto da cozinha, uma gosma que desaparecia antes de atingir o chão. Assustada, tentei me aproximar, mas um barulho abafado na porta me fez voltar a atenção. A porta, velha e carcomida, irradiava uma luz azul desbotada, e logo percebi que não se tratava apenas de uma iluminação, mas de uma força que pressionava o ferrolho, como se tentasse entrar. Corri para o quarto, peguei meu terço e rezei como nunca antes. Naquele dia nada mais aconteceu. Meses depois, durante um encontro familiar, senti uma presença novamente. De repente abaixei-me encostada na parede, meus braços e mãos assumindo posições impossíveis, dedos retorcidos para dentro. Todos tentaram me ajudar, mas ninguém conseguiu me levantar. Com voz irreconhecível, a entidade que habitava meu corpo repreendeu minha cunhada, que ria da cena, afirmando que sabia dos segredos que ela guardava. A partir daquele momento, entendi que minha vida teria uma missão espiritual. O espírito, que me acompanhava e chamava de Capa Negra, revelou que em vida fora uma pessoa violenta, mas que agora cumpria a função de proteger e auxiliar na realização de boas ações, observando e corrigindo os erros humanos. Anos se passaram e meu dom começou a se manifestar de forma mais intensa. Pessoas vinham de longe para que eu as benzesse, mas nunca aceitei pagamento, apenas pequenas oferendas. Numa noite, ao ouvir barulhos no telhado, senti a presença da entidade novamente. Ele ajudou-me a lidar com situações perigosas, como quando minha filha quase se feriu gravemente em uma grade enferrujada, curando o ferimento milagrosamente com uma pasta formada por elementos que apenas ele sabia combinar. Em outro episódio, durante uma tarde em que a cozinha ficou sem luz, o espírito instruiu meu marido a acender a lâmpada queimada.
Para surpresa de todos, a luz acendeu como se nada estivesse acontecido. Meu filho mais novo, durante a infância, sofria com pesadelos frequentes, envolvendo uma criatura negra que se aproximava calmamente, mas nunca chegava até ele, até que, em certa ocasião, presenciei em sonho a mesma criatura em um lugar vasto e iluminado. Ela interagiu comigo de forma hostil e acordei sentindo dor física no ponto em que fora tocada. Ao longo dos anos, continuei auxiliando quem precisava, enfrentando espíritos e energias negativas. Certa manhã, após acender uma vela na cozinha para orações, presenciei a chama ser invertida e exposta, como se alguém tivesse manipulado a vela com intenção desconhecida. Recebi visitas e continuei cumprindo minha missão, auxiliando familiares e vizinhos, enfrentando entidades que permaneciam nas sombras. Em todos esses episódios, meu dom funcionava como uma proteção, mas também como um fardo pesado, exigindo vigilância constante e profunda fé. Anos depois, já próxima da morte, fui capaz de prever meu próprio falecimento. Meu dom estava tão aflorado que podia identificar problemas espirituais e físicos sem que ninguém precisasse relatar. Meu filho mais novo, anos após meu falecimento, teve um último encontro com a criatura de seus pesadelos, mas nunca mais voltou a ser perturbado. Durante toda a minha vida, servi como veículo para que a entidade realizasse o bem, curasse ferimentos, expulsasse presenças malignas e protegesse os que amava. Porém, como qualquer fardo espiritual, exigiu sacrifícios e atenção constante, uma herança que poucos estariam dispostos a aceitar. Hoje, ao recordar tudo isso, percebo que cada experiência, por mais assustadora que tenha sido, moldou minha trajetória e fortaleceu minha fé. A entidade que me acompanhou transformou minha vida e minha missão, mostrando que o mundo espiritual está sempre ao nosso redor, mesmo quando não o percebemos. Hoje decidi escrever minha história. Uma história que vivi na pele e na alma, em busca de descobrir se sou louca ou médium. Não vou citar nomes de pessoas, apenas das entidades que cruzaram meu caminho. Eu fui criada em um lar espiritualista, mas não de forma tradicional. Meu pai era curandeiro e benzedor no bairro onde morávamos, e muitas pessoas buscavam sua ajuda. Diferente de famílias espirituais comuns, ele incorporava entidades como o Preto Velho e outras mais obscuras e mantinha rituais próprios, colocando café para entidades e fazendo benzimentos. Lembro-me claramente de uma ocasião em que uma senhora chegou em nossa casa com uma ferida enorme no braço, clamando de dor. Meu pai começou a rezar apenas com palavras, sem incorporação. Encostou levemente um facão benzido por minha avó, que também seguia a tradição, e enquanto ele rezava, a ferida começou a expelir pus e uma substância parecida com salmoura. A mulher não gritava, apenas observava espantada. Logo começaram a sair fiapos de cabelo e uma gosma escura da ferida. Mesmo diante daquela cena horrenda, meu pai continuava rezando com serenidade. Depois de alguns minutos, começaram a sair fragmentos de esponja de aço da ferida. Ele continuava: "Cumprirei a missão que Jesus Cristo me deu. Vou benzer contra feitiçaria, mal olhado, mal feito, da terra e do espaço." Era uma oração simples, mas feita com uma fé imensa. Quando cessou, incorporou um preto velho chamado Sebastião, que revelou que feitiços haviam sido feitos para aquela mulher há muitos anos, envolvendo amarrações mal feitas por outra moça apaixonada pelo seu marido. Disse que ela se curaria em 3 dias, bastando lavar o local com uma determinada água. E assim foi. Em 3 dias, a ferida que não cicatrizava há anos estava completamente curada. Meu pai fazia muitas coisas assim. Era um excelente curandeiro, mas essa história não é sobre ele, é sobre mim. Conto isso apenas para contextualizar onde cresci.
Eu admirava e ainda admiro muito meu pai. Eu queria ser como ele, queria realizar os mesmos feitos. Comecei a estudar, mas achava os livros de doutrina espírita muito limitados. Me interessava mais por livros de bruxaria, o livro das sombras, Capa de Ferro de São Cipriano e outras práticas ocultas. Mas nada acontecia comigo. Eu não ouvia, não via, não sentia nada. Parecia que o mundo espiritual ignorava minha existência. Meu pai dizia: "Você tem uma mediunidade que vai despertar, mas tenha paciência. Pare de ler esses livros. Tenho medo de você abrir portas que não conseguirei fechar." Aos 17 anos tentei meditar. Fui ao meu quarto e me concentrei no nada. Via o avermelhado das pálpebras tornando-se cada vez mais escuro até tudo ficar negro. Foi então que senti uma solidão profunda e voltei. Mas não voltei sozinha. Naquela noite, deitada, senti algo mexendo nas minhas cobertas. Ana. A coberta levantou-se sozinha. Eu entrei em pânico. Comecei a gritar. Meu pai entrou, orando e mandando a entidade embora. Disse que o quarto estava limpo e tentei dormir. Na noite seguinte, a coberta foi arrancada de mim. Corri para o quarto da minha mãe, tomada pelo medo. Meu pai ficou preocupado. Disse que nunca tinha visto algo daquela magnitude. Ele fez orações em toda a casa. Jogou fora meus livros de magia e benzeu tudo. Durante alguns dias, houve calma. Algum tempo depois, sentei-me à porta de casa com uma amiga. Perguntei a ela uma data aleatória. Quando ela disse, era exatamente a que eu estava pensando. Comecei a chorar e senti um calafrio. Foi minha primeira incorporação. A entidade dizia que havia morrido naquela data. Meu pai me levou para o quarto, fez orações. A entidade contou toda a sua história e foi encaminhada. Nos dias seguintes, eu voltava a sentir sua presença, chorava, lamentava e incorporava novamente, um ciclo que se repetia. Meu pai, assustado, me levou a um centro espiritual. O presidente pediu que eu fizesse um Pai Nosso, mas eu não conseguia. Saía tudo confuso, misturado, gritando e rindo. Ele me olhou com firmeza. "Como você se sente com isso? Realmente quer isso para você?" Fiquei sem resposta, mas ele continuou. "Você procurou isso? Não vejo obsessores com você, apenas espíritos brincalhões. Pare de procurá-los." Eu gostava da atenção, das histórias, mesmo do descontrole. Por mais horrível que fosse, aquilo me fazia sentir especial. Passei a incorporar com frequência, sentindo medo constante. Surgiram manchas roxas no meu corpo, dores como se tivesse sido espancada. Meu pai buscou ajuda médica, psiquiatra, neurologista, psicólogo, exames, até ressonância. Nada. Eu não tinha nada fisicamente, mas continuava vendo e sentindo coisas horríveis. Estava no 3º período da escola, quando ouvi uma música doce e me vi em um bordel antigo. Uma mulher linda descia a escada, pele branca, cabelos penteados com elegância, vestido que valorizava suas curvas. Um homem alto, bem aparentado, pegava sua mão e a levava ao quarto, subindo novamente. No quarto, ele a acariciava e beijava, parando no pescoço, onde havia um colar. Perguntava sobre fidelidade e joias. A mulher permanecia sem reação. Ele, enfurecido, começou a espancá-la. A presença dela se fundiu em mim. Eu tinha consciência, mas não controle. Falei coisas, ri alto, quase machucando um amigo que tentou me acalmar. Percebi que precisava aprender a controlar, mas como? Eu orava, pedia para não acontecer mais. As entidades continuavam vindo, mas uma se destacou. Linda, de preto, cabelos longos e loiros, pele branca, elegante, chamada Valquíria. Ela dizia: "Sou forte, vou te proteger se você permitir." Pedi provas. Sonhei com um guarda-chuva preto e vermelho. No dia seguinte, vi um idêntico na calçada. Perguntei se ela era uma pombagira. Nada. Perguntei se era um espírito de luz. Respondeu: "Sou um espírito forte, mas não confunda espírito evoluído com espírito forte."
Desafiei: quebre meu espelho amanhã, ao meio-dia. Caiu uma lasca no horário exato. Ela disse: não estraguei nada agora, acredita? Acreditei, mas não queria mais ninguém perto de mim, apenas espíritos evoluídos. Ela se foi e tudo cessou. Anos depois, tentei chamá-la de volta. Nada aconteceu. Ainda tenho sonhos estranhos, mas nada como aos 17 anos. Frequentei um centro de Umbanda, mas nunca obtive respostas definitivas. Meu pai faleceu quando eu tinha 22 anos. Sem ele, parei meus estudos espirituais. Quem afastaria as entidades caso elas voltassem? Entendi que precisava aprender a lidar sozinha. Este é o meu relato, longo, mas verdadeiro. Espero que minha história ajude outros que sentem, veem ou ouvem o mundo espiritual. A mediunidade é um dom, mas também uma responsabilidade.